Olha você aí mais uma vez, seja muito bem-vindo ao nosso canal de música artesanal Handmade Música. Hoje eu quero trocar uma ideia com você bem rapidinho, um papo bem fast sobre não desperdiçarmos as nossas ideias. Ficou curioso? Fica comigo aí depois da vinheta. Bora! Algo que eu tenho aprendido ao longo da minha caminhada, principalmente enquanto compositor, é que ideia nenhuma é desperdiçada. Eu acho que a gente tem que dar vazão à nossa criatividade, a gente tem que dar vazão ao que a gente tem pensado, às nossas expressões emocionais, porque em algum momento pode ser que a gente tire dali o hit, né? A grande música. A gente sabe que nós que vivemos de música não precisamos de muitas. A maioria das vezes precisamos apenas de uma que vai apresentar o nosso talento aí para o nosso público, para a galera que precisa conhecer o nosso trabalho e vai alavancar a gente para chegar onde a gente precisa chegar. Mas para que isso aconteça, a gente precisa dar vazão às ideias. Então esse vídeo é para falar sobre isso, sabe? Eu tenho muito preciosismo, muito perfeccionismo até, e o perfeccionismo ele é bom até certo ponto. Ele te ajuda a ser um cara muito mais zeloso, muito mais polido, mais consciente também em relação à sua arte, porque é claro que você não vai sair postando qualquer porcaria que você pensa aí, né? Porque o ouvido do seu público não é pinico. Então você tem que pensar muito bem sobre aquilo que você vai lançar, sobre aquilo que realmente vale a pena, em relação também à sua identidade musical, quem é você enquanto músico, qual o tipo de trabalho que você apresenta para o seu público, para você também não mudar muito o seu nicho e acabar perdendo aquele público que conheceu você dentro daquele estilo, dentro daquele gênero, e agora você está vendendo, entregando outro que é completamente diferente. Então você tem que pensar em todas essas perspectivas, né? São bastante coisas para pensar, né? Bastante coisa, principalmente pra gente que é artista que trabalha de certa forma independente. Hoje eu não sou mais artista independente, mas fui durante muitos anos, durante muito tempo. Eu sei como é que é uma dor bem complicada, que a gente tem que olhar para todos os lados e para tudo ao mesmo tempo. Mas eu quero trazer essa ideia para você de que, cara, dentro desse ramo artístico, né, de composição, acho que em qualquer ramo artístico, né, eu converso às vezes com alguns outros amigos que trabalham com outras manifestações artísticas e eu percebo que é algo que eles também praticam, e talvez pratiquem até mais do que nós na música, né? A música, ela é um tipo de arte um pouco mais popular, digamos assim, talvez de todas as artes, a mais popular é a música. Então ela tem muito essa coisa ali de tem que ser a música certinha, né? Tem que ser aquela coisa, né, alinhadinha, começo, meio e fim, a coisa tem que estar encaixada, tem que ser legal, tem que ter cara de música profissional e tal. Embora hoje em dia a gente sabe que o meu stream tá meio esquisito em relação a isso daí, mas a música ainda é isso, né? Quando a gente fala de outras manifestações artísticas, como por exemplo os pintores, não tem muito essa pegada. É a expressão da alma do cara naquele momento ali, é o que ele tá criando naquele momento, naquele exato ponto. Então ele vai criar um quadro daquilo que ele tá pensando, seja raiva, seja angústia, seja tristeza, seja alegria, seja euforia, ele vai expressar o que ele tá sentindo. Se ele quer falar de amor, ele vai falar de amor, mas se ele quer falar de raiva, ele vai falar de raiva, e o público dele vai abraçar as duas ideias, entende? Porque a pintura, ela tem muito dessa coisa, né? Ela traduz a emoção do pintor naquele momento, e às vezes a gente perde um pouco disso na música, cara. E é isso que eu queria trazer pra você, porque essa semana aconteceu algo bem específico, né, comigo, mas que me chamou bastante atenção em relação a isso aqui que eu quero trocar de ideia com você. Porque hoje eu sou um artista cristão, vocês sabem disso, né? Mas por muito tempo eu fui um artista secular, trabalhei com músicas seculares. Eu não gosto muito de fazer essa divisão, né? Música gospel, música secular, eu diferencio de uma forma distinta dessa. Eu chamo de música profana, né? E músicas que são inspiradas por Deus. E eu acredito muito que eu hoje sou um cristão, estou exposto à palavra do Senhor, levo muito a sério isso, esse é o meu estilo de vida, isso é o que eu vivo no meu dia a dia, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eu tento ser um discípulo de Cristo de verdade e na grande maioria das vezes, eu sei que nem sempre, porque eu sou ser humano, estou exposto a uma natureza caída. Se você é cristão e do outro lado sabe muito bem do que eu estou falando, se você não é, talvez você ainda não entenda isso, mas espero que um dia você possa entender. Mas eu estou exposto ao pecado, então eu sou pecador, ainda sou um pecador. Então, é claro que vão ter momentos em que eu vou sofrer influências do pecado e eu posso estar criando uma arte que não glorifica o nome de Deus. Mas em muitos outros momentos eu sei que eu estou sob influência do Espírito Santo, né? E sobre a influência da minha predisposição natural que foi dada por Deus, né? A digital de Deus em mim que me deu capacidade para criar as minhas artes. Eu não sei se você está conseguindo compreender, mas eu espero que você consiga acompanhar o que eu estou tentando trazer aqui. E independente do tipo de música, do estilo de música que eu vou escrever, se é uma música tipicamente cristã, onde eu falo o nome de Deus, ou se é uma música que não é tipicamente cristã, que eu não preciso falar o nome de Deus, mas ele está presente nela em atributos, ele está presente nela em manifestação artística. Não sei se você consegue compreender o que eu estou dizendo.
Por exemplo, eu posso escrever uma música onde eu falo nitidamente o nome de Cristo, onde eu falo nitidamente o nome de Deus. Deus é isso, Deus é aquilo, Deus é aquilo outro, Cristo é isso, Cristo é aquilo, Cristo é aquilo outro. Ou eu posso compor uma música onde eu falo de atributos de Deus, atributos do caráter de Deus. Então eu posso falar de amor, eu posso falar de misericórdia, eu posso falar de benevolência, eu posso falar de perdão, eu posso falar de piedade, eu posso falar de atributos, de adjetivos que Deus carrega sem necessariamente falar o nome de Deus. E escrever uma música que, para nós do meio gospel, infelizmente, ainda é tido como música secular. Porque essa é uma diferenciação errada que a gente faz no nosso meio, né? De que se você escreve uma música onde você não fala explicitamente o nome de Deus, essa música, consequentemente, se torna secular? Para mim, não. Porque eu acho que tudo é uma expressão da minha alma, sabe? E se eu sou uma pessoa que carrega o Espírito de Deus, ando nos caminhos dele, toda a expressão da minha alma, né? A palavra vai dizer que da boca só sai da sua boca aquilo do que o seu coração tá cheio, né? Então, se o meu coração tá cheio de Cristo, independente se eu fale de uma música tipicamente cristã ou atipicamente cristã, essa música vai ser cristã porque ela vai glorificar o nome de Deus através da minha arte. E eu tenho muito isso pra mim, assim. A minha identidade artística ela é muito bem formulada. Eu tenho na minha cabeça que eu sou um artista cristão, mas que não compõe músicas para a igreja. Eu sou um artista cristão que compõe músicas evangelísticas, que compõe música para alcançar os perdidos, aqueles que estão lá fora que ainda não conhecem a Cristo, e que a estratégia não é a mesma, né, de você compor uma música congregacional. E essa semana eu tive essa experiência, que foi, eu estava tentando escrever uma música para fechar um EP, e era uma música tipicamente cristã, né, que eu falava de Deus, falava de termos bíblicos, termos crentez, né, crenteses, não sei qual é o plural, acho que é crenteses, né, termos crenteses. E quando eu falo termos crentezes, eu falo desses termos que só quem é crente vai entender. E talvez a pessoa que é secularizada, né, que ainda não tá nesse meio cristão, não vai entender do que eu tô falando, sabe? A linguagem não vai comunicar. Então, por exemplo, tem uma música cristã que eu acho linda, né, mas que ela usa um termo dizendo que eu me jogo na mirra ardente. Tipo assim, é um termo muito específico. Pra quem é crente, entende o que essa música tá querendo dizer. Tem uma outra que diz: me lanço no fogo, eu não tenho medo, esse é o meu lugar. É uma música que eu amo cantar, eu adoro cantar essa música no momento de ministração e adoração de louvor. Mas, pra uma pessoa que não é crente, a primeira coisa que a pessoa pensa é: caramba, o cara vai se lançar no fogo, mas ele não é crente. Né? Geralmente o fogo é atrelado ao inferno, né? Na ideia, no dito popular da galera que não é crente, eles atrelam fogo com o inferno. Então, tipo, caramba, o cara é crente, tá cantando que ele vai se lançar no fogo e que o fogo é o lugar dele. Então ele tá querendo dizer que ele quer ir pro inferno e que o inferno de fato é o lugar dele, mas não é isso. A gente que é crente entende que o fogo também traça um paralelo, né, com a presença de Deus, né, com o Espírito Santo. É uma das concepções que a gente tem da forma de Deus se manifestar através do fogo, né? Existe o fogo profano, o fogo estranho, e existe o fogo santo. Então, talvez você não seja crente aí do outro lado e agora você tá entendendo todos esses contextos. Mas eu quero trazer isso aqui pra você entender, independente se você é crente ou não, tá? Porque talvez você faça música num nicho muito específico. Eu tô falando do meu, que é um nicho gospel. Mas você talvez pode ser um cara que faça músicas regionais, folclóricas. Ou um cara que faça músicas extremamente poéticas, como é o caso de Djavan, por exemplo. E que nem todo mundo vai entender a sua linguagem. Então, essa semana eu experimentei essa experiência que foi... Eu tava tentando fechar essa última música, eu tava fazendo essa música tipicamente cristã, e ela não tava dando certo, assim, ela não tava fechando. A ideia que eu tinha melodicamente era até legal, a letra que eu tava escrevendo era coerente, eu tinha uma harmonia boa, mas quando eu tava tentando construir o todo, não tava ficando boa. E ao mesmo tempo eu tinha uma outra que eu escrevi sem pé nem cabeça no bloco de notas do meu celular, sem melodia, era só uma letra, basicamente escritos, né? Eu até brinquei com um amigo meu quando eu mandei pra ele, que eu falei pra ele assim: cara, essa música não é nem cristã nem secular, não rotule ela. Ela é uma expressão das minhas emoções. E de fato foi isso. Eu escrevi aquilo que eu estava sentindo naquele momento, sabe? Escrevi um texto, e desse texto eu elaborei uma melodia, né? E construí um arranjo em torno dela, mas eu queria podar algumas coisas da melodia, até mandei para um amigo para ele escutar, para me ajudar harmonicamente nisso, né? E a gente pensar junto em relação a como que essa música seria construída, mas é uma música que tipicamente não fala de Deus, mas era uma expressão das minhas emoções naquele momento, cara. E eu, quando peguei o resultado final daquela música, depois de construir a guia, cara, que música linda, sabe, emocionante, tanto que eu mandei pra esse amigo, né, ele não é cristão, e ele tirou a música e falou assim: caraca, mano, que letrão, né, porque é isso, sabe, era o que eu tava sentindo naquele momento. Só que a gente, né, que faz música, principalmente em nichos bem específicos, o nicho cristão talvez seja o mais complicado desse,
Eu sei que talvez é o tipo de música que se eu lançar, muita gente não vai entender o porquê que eu lancei, sabe? Vai julgar, se perdeu, tá desviado, né? Olha a música que o cara tá escrevendo. E não, a música tá ali expressando uma emoção que eu tava sentindo naquele momento, uma coisa que tava dentro da minha alma, que é um respiro da minha alma naquele momento. Eu tô colocando pra fora. É como se a música pra mim fosse um processo terapêutico, assim como a arte. E eu acho que isso aqui é algo que a gente precisa lapidar nos nossos meios, principalmente se você é músico gospel, assim como eu, ou se você, como eu disse, é músico de um nicho mais específico, mais lado B, né, que é um músico que tem um público muito nichado. Eu acho que é interessante a gente começar a trabalhar o nosso público para entender a arte da música como outra arte qualquer, porque isso acontece em outras expressões artísticas, como eu disse. Por exemplo, você pode pegar um livro de um escritor cristão, que é uma manifestação artística, sim, embora seja uma expressão artística intelectual, mas é uma expressão artística. Você pode pegar um livro de um editor cristão, de um escritor cristão, e você vai encontrar naquele livro coisas que são paralelas a coisas seculares. Que talvez você, por não ver o nome de Deus explícito naquilo ali, você vai dizer, nossa, isso aqui é secular. Então nós temos escritores cristãos que escrevem sobre psicanálise, que escrevem sobre psicologia, que escrevem sobre direito, que escrevem sobre alta performance, que são coaches, né, autoajuda. Só que esses caras estão usando esses tantos conhecimentos que eles carregam, que eles têm, como uma expressão da arte intelectual deles, que é escrever. E ninguém vê problema nisso. Ninguém vê problema no livro escrito em outros sentidos, numa arte pintada em outros sentidos, numa escultura esculpida em outros sentidos, mas se você faz uma música em outros sentidos, as pessoas falam que você está desviado. Ou falam que você está abandonando sua identidade, no caso de você não ser cristão, ou falam que você se vendeu para a grande mídia. Ah lá, se vendeu para a grande mídia, se vendeu para o mainstream, mas na verdade aquilo é uma expressão das suas emoções, é uma expressão da sua alma. Então é sobre isso que eu quero falar com você aqui, porque talvez você esteja emperrado em compor coisas que não estejam fluindo, porque você está dando lugar para um caminho que não é o lugar que você tem para expressar agora, nesse momento. Então acho que compor, descobrir o seu hit, descobrir a sua música, descobrir a parada que talvez vai te apresentar para as pessoas e mostrar para elas que você carrega, além dessa, outras mensagens, é justamente passar por esse lugar de, cara, o que eu tô vivendo agora? Como é que tá meu coração hoje? Como é que estão as minhas emoções? Eu tô com raiva? Eu tô angustiado? Eu tô triste? Eu tô alegre? E às vezes a gente se cobra muito, né? Voltando aqui de novo pro meu exemplo de música cristã, cara, eu tenho que escrever sempre músicas que transmitam esperança, porque Deus é um Deus de esperança. Sim, Deus é um Deus de esperança. Mas a gente olha pra Bíblia e a gente vê que tem um livro lá chamado Lamentações, escrito por Jeremias. E é um livro que fala de tristeza. Então por que eu não posso escrever uma música onde eu falo que eu estou triste? Por que eu não posso escrever uma música onde eu falo que eu estou frustrado, que eu estou decepcionado? Isso é uma expressão da minha alma. Você vai ler o livro de Salmos, 150 Salmos, e em muitos deles o salmista está frustrado. Ele está triste, ele está para baixo, ele está angustiado. E parece que a gente não lê esses livros na Bíblia, né? E você que está aí do outro lado, que talvez não seja cristão? Tem aquelas pessoas falando assim, você fazia rap underground, você era contra o sistema, você batia em político, esse era o tipo de rap que você fazia, esse era o tipo de manifestação cultural que você expressava. Agora você tá falando de amorzinho, tá falando de relacionamento, tá falando de mulher, tá falando de vida, tá falando disso, tá falando daquilo outro. Por que você tá falando disso? Porque talvez seja o seu momento. Talvez em algum momento você estivesse revoltado com a política, revoltado com o sistema, só que você se deu conta, ei querido, tô gastando meu tempo com uma coisa que parece que não vai pra frente. Aí você conheceu alguém, você se casou, você teve filhos, você percebeu que tinha coisas mais importantes para se preocupar e você decidiu que a sua alma decidiu que aquilo deveria ser expressado. E agora você tá falando de amor, porque você tá falando de alguém, você tá falando dos seus filhos, você tá falando da sua vida que tá diferente, ou você tá falando de uma angústia, de uma tristeza, de uma... Cara, não desperdice as ideias, dê vazão a elas, você não sabe qual delas vai funcionar. Você não sabe qual delas vai te apresentar, você não sabe qual é a mensagem. Porque assim, você carrega uma mensagem. Mas dentro dessa uma mensagem existem várias dentro de você. Você sabe do que eu tô falando. Existem várias dentro de você. Mas para que essas várias mensagens sejam propagadas às pessoas, elas precisam de uma. E essa uma é a porta de entrada. Então como é que você descobre essa uma mensagem, essa primeira mensagem que vai te mostrar para todo mundo, se você não der vazão às mensagens que vêm à sua mente?
Eu vou terminar aqui. No filme do Michael Jackson, eu até gravei um vídeo sobre o filme dele que eu assisti, eu achei incrível, cara. Tem muitos cases interessantes pra gente aprender através da história do Michael Jackson, tá? Te aconselho extremamente a assistir esse vídeo, vou deixar nos cards, vou deixar no final aqui também. Mas existe uma parte específica do filme em que ele tá compondo o novo álbum dele, né? Que é o Thriller, né? Ele já tinha composto o Off the Wall, né? Que foi o primeiro dele solo, e depois ele tá compondo o Thriller. E aí, nesse processo de composição, tem uma cena, que eu não sei se é verdadeira ou não, pode ser só uma composição do filme ali pra fazer sentido, mas em que ele tá na piscina com os irmãos, e os irmãos estão tudo ali brincando, né, naquela algazarra, naquela zoeira e tal, não queriam nada com nada, e o Michael tá parado, assim, extremamente reflexivo, deitado numa boia, olhando pro alto, e os irmãos brincam com ele: o que você tá fazendo aí, cara? Você tá doido? Tá olhando pro alto, tá pensando no nada? E aí vai falar algo que eu achei muito interessante, ele vai dizer assim: eu tô aqui percebendo. E os irmãos: percebendo o quê, cara? Tá doido? Aí ele fala: eu tô percebendo se Deus não tá me dando uma ideia de música. E ele fala assim: porque se eu não tiver antenado pro que Deus está falando, talvez ele dê essa ideia pro Prince, né? O Prince era que a galera fala que era o concorrente dele, né, direto. Aí ele fala assim: eu tenho que estar perceptivo. Cara, isso chamou muito a minha atenção, porque esses somos nós, né? Ali o Michael Jackson usou o termo Deus, né? Ele também tinha fé em Deus, ele acreditava em Deus, né? Você vê isso em muitos momentos do filme, não só do filme, mas também na vida dele pessoal. Ele cita o nome de Deus em vários momentos. Mas você pode atribuir isso aí a qualquer coisa que você acreditar, né? Enfim, eu não tô aqui pra... Esse não é o intuito desse canal. Eu tenho um outro canal onde eu falo de assuntos cristãos, e é óbvio que lá eu imponho mais a minha forma de ver esses assuntos, mas aqui não é o intuito, então eu não quero te ofender do outro lado, independente de qual seja a sua religião, sua fé, aquilo que você professa, aquilo que você acredita. Você pode atribuir isso a qualquer outra coisa, né? Seja o universo, seja lá o que for. Mas algo que me chamou a atenção é isso. Não é só sobre receber, é sobre você estar antenado para receber. Não é sobre aquilo que Deus está querendo te dar, mas é sobre você estar preparado para receber. Você está perceptivo, você está dando vazão às suas ideias. Às vezes as ideias vêm, cara. Às vezes você tá no ônibus, às vezes você tá num banho, às vezes você tá fazendo uma comida, veio uma ideia legal e você fala assim: depois eu anoto, depois eu paro, depois eu gravo, depois eu isso, depois eu aquilo, e depois você esquece. E quando eu vi essa cena no filme, eu falei assim: caraca, cara, será que em algum momento eu não deixei uma ideia passar por mim, e essa ideia foi pra uma outra pessoa, e essa pessoa virou porque ela deu atenção pra essa ideia? Eu fiquei pensando a respeito disso, porque quantas ideias não já vieram à minha cabeça, às vezes quando eu tava dormindo, eu acordava com a ideia na cabeça, por eu estar com muito sono, eu falava assim: eu vou dormir amanhã de manhã, tento fazer alguma coisa com isso daqui. E eu ainda falava assim: se for de Deus eu vou lembrar. Quando chegava no outro dia de manhã, é claro que eu não lembrava. E depois eu comecei, hoje eu tô sendo mais intencional com isso. Então, independente do momento, eu sempre tento pegar meu celular, abro o gravador de voz. Se é uma melodia, eu gravo a melodia. Se é um pedaço de letra, eu gravo um pedaço de letra. Se é uma ideia de instrumental, eu gravo a melodia daquela ideia de instrumental, eu tento fazer com a boca ali, só para não esquecer a ideia, porque nós temos que dar vazão às nossas ideias. Ideias surgem, elas são oportunidades, cara. Se você não tá preparado para as oportunidades, elas vão aparecer e vão passar. E vão passar para outro, porque vai ter alguém antenado. Eu lembro da história que o Vitor Clay conta sobre a música O Sol, né? Que foi a música que lançou ele aí no mercado. E eu acho interessante que ele falou que ele tava voltando para casa de um dia de surf. Ele tinha ido surfar e tá voltando para casa. Só que nesse dia ele queria muito que tivesse sol, mas não tava sol. O tempo tava aquele tempo nublado, ruim. E ele falou que foi um dia péssimo de surf. E ele voltou para casa pensando naquilo, naquele dia. E aí ele começou a brincar com essas palavras, né? Tipo, falando: sol, vê se me enriquece, né? Vê se não me esquece, me ilumina. Preciso de você aqui, né? Tipo, ele tava falando de um dia, cara. De um dia de surf que deu errado. Olha que viagem. Olha como que a gente tem que estar antenado para as ideias. E aí ele falou que ele ficou com essa ideia, cantarolando, gravou um pedaço, chegou em casa, trabalhou na música. E ele falou que quando ele tava gravando a guia no quarto dele, tinha uma pessoa que trabalhava na casa dele, a empregada lá. E ele falou que essa mulher vivia vendo ele cantando, né? Pela casa, com violão, no teclado, né? Várias músicas que ele compunha. Só que essa especificamente ele estava compondo no quarto com a porta fechada. E a mulher passou na porta do quarto, escutou ele cantando, bateu na porta. E quando ele abriu, a mulher falou assim pra ele: de quem é essa música? Aí ele falou: essa é minha, acabei de compor. Ela falou assim: nossa, que música incrível, muito boa essa música. E ele falou que ali ele percebeu que a música tinha algo de diferente, porque ele falou: cara, essa mulher trabalhava na minha casa já tinha anos, ela já tinha me visto compor várias músicas, ela nunca parou pra elogiar uma música minha. E nessa música especificamente, ela fez questão de parar o trabalho dela, bater na porta do meu quarto e falar pra mim que a música era muito boa. Então ali ele já percebeu que tinha algo diferente.
Aí ele fala algo que é muito interessante, ele fala assim, cara, ele usa o termo universo, né? Ele fala assim, cara, eu acredito que o universo ele tá te dando ideias o tempo todo, você tem que estar perceptivo para pegar. Porque se você não pegar, vai passar por você e vai para outro. Então, dois grandes artistas, né, em proporções diferentes, claro, mas que aconteceram porque estavam perceptivos. Então, cara, a gente tem que aprender com esses caras. A gente tem que aprender com quem chegou no lugar onde a gente quer chegar. Então, assim, é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo. Esse vídeo é uma troca de ideia, é um papo reto aqui, onde a gente tá trocando uma ideia bem fast. Ficou até mais longo do que eu imaginei que ficaria. Mas eu quero que você entenda isso, sabe? Cara, não desperdice as ideias. Não desperdice suas composições. Por mais que você grave uma guia e fale, ah, cara, essa música não tem potencial, pode não ter potencial agora. Mas em algum outro momento você vai precisar de um trecho de uma música, de um refrão, de uma ponte, de um pré-refrão, que talvez essa música que você fez lá atrás, que não tenha ficado legal, pode te ajudar numa música lá na frente. Então, eu sempre faço isso, eu sempre reciclo ideias, né? Então eu tive uma ideia de letra aqui, aí, cara, não ficou 100% boa a música inteira, eu deixo guardada. Lá na frente eu tô escrevendo outra, eu lembro dessa aqui, então eu volto lá, dou uma pesquisada, eu vejo as letras, refaço as letras, reencaixo no outro contexto de melodia e deixo a coisa fluir, dou vazão para as ideias. E vira e mexe acontece uma música que eu acho assim, pô, essa é legal, essa tem um potencial. E dentro desse processo de dar vazão às suas ideias, talvez você descubra a mensagem. Aquela que vai fazer as pessoas te emprestarem os ouvidos delas de forma genuína para que elas escutem as outras mensagens que você carrega. Você só precisa de uma porta de entrada. A música tem essa magia, se é que a gente pode chamar assim, né? É muito difícil de acontecer, mas você só precisa de uma. Mas para você encontrar uma, você tem que fazer milhares. Então, continue fazendo. Não desperdice suas ideias. Esse é o vídeo de hoje, espero que eu tenha te ajudado, espero que faça sentido pra você. Curte, comenta, compartilha. Se você ainda não se inscreveu, eu te convido a se inscrever. Se você quiser contribuir ainda mais com esse canal, você pode fazer isso tornando-se membro. Assim você contribui para que eu tenha mais tempo hábil para estar aqui, além de também criar conteúdos com um pouco mais de qualidade, de áudio e de vídeo, para que você tenha uma entrega muito melhor daquilo que eu tenho para compartilhar com você. Beleza? Você faz isso clicando aqui embaixo do botãozinho Seja Membro, você contribui com R$7 mensais e é claro que você vai receber também conteúdos exclusivos. No mais é isso, beijo grande no seu coração, muito sucesso. Se você acredita em Deus, que Ele te abençoe. Se você não acredita, que Ele te abençoe assim mesmo. Fique com Ele e até o próximo vídeo. Hasta luego. Tchau, tchau.